Olá, vamos começar a nossa aula de hoje sobre a teoria da personalidade de Carl Rogers. Carl Rogers, ele estrutura a personalidade para ele através do que ele chama o organismo e o self, que está ligado à congruência e à incongruência. Carl Rogers, ele é um teórico que aborda o homem como pessoa, né? Ele não vê o ser humano como um ser autodestrutivo, selvagem ou dono de pura energia sexual, que seria libido, características que, só graças a coerções externas, né, da moralidade, do controle por estímulos e respostas, poderiam ser controladas e assim trazer o homem à civilidade, né? Então, Rogers discorda disso, também discorda da opinião importada da biologia e de muitos psicólogos que afirmam que o homem, como muitos outros seres vivos, tenderia a ter um estado de equilíbrio, de satisfação de suas necessidades básicas a todo custo. Ao contrário, Rogers ele define o homem, tanto em termos gerais como individualmente, que ele é muito mais enriquecido pelas suas experiências, né? E ele fala que é por meio das várias experiências que o homem vai se transformando em pessoa e adquirindo estímulos. Outra coisa importante que Rogers coloca é que ele acredita na questão da autorrealização, onde essa autorrealização ela não é um estado, né? Não é um momento de autorrealizador, mas que ela é apenas um processo. Essa autorrealização é um processo, é uma dinâmica de autorrealização. E esse processo é também um processo de tornar-se livre, né? Ou seja, que à medida que a pessoa usufrui da sua liberdade de escolha, no sentido de decidir por uma vida plena, mais plenamente também ela pode tomar rumo de sua vida, de modo a escolher as novas decisões que aparecerão de forma ainda mais livre, né? E aí é isso que vai tratando, ele vai construindo essa estrutura da personalidade para ele, né? E aí ele tem esses dois passos, o organismo e o self, né? Onde o organismo é o homem como um todo, é o ser como um todo. E aí, Carl Rogers, vamos começar inicialmente falando um pouco sobre quem é esse Carl Rogers, né? Que ele foi um dos mais influentes psicólogos na história americana e ele desenvolveu o que nós chamamos hoje de psicologia humanista. Por quê? Porque Rogers ele priorizava o quê? O indivíduo enquanto pessoa, valorizando a autorrealização, que é o seu crescimento pessoal. E em suas teorias ele desenvolveu uma estrutura da personalidade. E essa estrutura da personalidade tem como foco o que ele chama de organismo, que seria a experiência do homem, seria esse todo, né? Seria essa experiência que a pessoa vive e que está potencialmente disponível para a consciência. E aí, dentro dessa experiência, ele colocou o que é campo de experiência, onde seria tudo o que ocorre nesse organismo em qualquer momento, seria o campo de experiência dele. E esse campo de experiência, ele é único para cada ser, né, para cada indivíduo. Ele é um mundo particular e individual que pode ou não corresponder aí à realidade objetiva. E ele entra também com outro, né, digamos assim, uma outra visão que ele colocou como self, né? O que seria esse self? Seria a visão que a pessoa tem de si própria, né? Baseada aqui nas experiências passadas, as experiências que ele vive, nas estimulações presentes e expectativas futuras. E é onde contém a tendência para a realização. E aí ele colocou esse self como dois. Existe o self real e o self ideal, né? O self real seria o quê? Seria a visão que eu tenho de mim mesmo, a visão que você tem de você mesmo. Então esse é o self real. E o self ideal é aquilo que você gostaria de ser, como você se imagina ser,
isto é, uma visão ideal que você tem de você mesma, que eu tenho de mim mesma, né? E essa extensão, e a extensão da diferença entre o self real e o self ideal é que indica que é um indicador de desconforto, de insatisfação e de dificuldades, ou seja, essa questão quando entra em conflito, o self real, que realmente eu sou, e o meu self ideal, aquilo que eu gostaria de ser, quando ele entra em confronto, né, aí é um indicador de desconforto, porque ele não está, digamos assim, congruente, ele não está em unidade, né, em sintonia. Então, ele vai gerar o quê? O desconforto, a insatisfação e as dificuldades neuróticas. Por isso, o self ideal pode se tornar um obstáculo ao quê? Ao meu desenvolvimento pessoal. Aquilo que eu acho que eu sou, que eu gostaria de ser, aquilo que eu fantasiei sobre mim mesma não é o que eu sou. Então, isso é o quê? É um obstáculo ao meu desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque a aceitação de si mesmo como se é na realidade, como se quer ser, é um sinal de saúde mental, né? Aquilo que eu sou e aquilo que eu quero ser, ele tem que estar em sintonia. Eu não posso ser algo que é fantasioso, que é irreal, né? Então, se existe um self ideal que está muito além daquilo que realmente eu possa ser, então isso vai gerar em mim um desconforto, vai gerar em mim uma insatisfação, e aí vai vir as dificuldades neuróticas que eu vou passar. E aí não é um bom sinal para a minha saúde mental. E aí passa pelo quê? Pela essa aceitação de si mesmo, né? Que não implica em se resignar, né? Ser uma resignação, mas sim como meio de estar mais próximo da minha realidade, né? Eu tenho que ver o self ideal, o meu self real e tentar colocá-lo em sintonia, né? Para que ele fique mais próximo possível da realidade, pois é somente a partir do reconhecimento de suas características reais, das minhas características reais, é que vai ser possível buscar meios eficazes para o desenvolvimento, para que eu possa ser aquilo que eu gostaria de ser. Mas aquilo que eu gostaria de ser, ele é real, ele é possível. Então essa busca desse ideal, ele tem que ser uma coisa eficaz. Por quê? Para que eu possa me desenvolver, senão ele vai criar em mim a discordância, o desconforto, né? E aí eu não vou me sentir bem. E aí é nisso que entra o que Roger chama de congruência, né? Por quê? Porque é o grau de exatidão entre a experiência e a tomada de consciência, ou seja, aquilo que eu experienciei e a minha tomada de consciência do que eu realmente eu sou. Então, um alto grau de congruência de uma pessoa significa que uma pessoa é ajustada, né? Ela é madura, aceita toda a realidade. O meu self real, ele é muito parecido com o meu self ideal. Aquilo que eu almejo ser, ele está dentro do que realmente eu sou, né? Então, existe esse grau de congruência dentro de mim, porque eu sou uma pessoa que me ajusto, madura, eu aceito a variedade de experiências pelas quais eu passo, né? Sem ameaça ou ansiedade, mas eu vou me construindo. E a incongruência, ela ocorre quando há diferença entre a tomada de consciência, a experiência e a comunicação dela. Por exemplo, pessoas que dizem estar passando por um período maravilhoso, eu estou muito bem, mas você olha para ela está entediada, ela está reclamando, ela está isolada, ela está reclamando, né? Facilmente adoece. Então, o que é isso? Tá? Ali tem uma incongruência. O que ela fala é diferente daquilo que ela está me passando, me mostrando e me revelando quem ela é, né? Então, isso é um grau de incongruência. Então, a congruência seria o quê? Essa coerência do sujeito em termos de seus pensamentos, sentimentos, percepções e ações, né? Então, aqui está um resumo, né, do que seria a teoria da personalidade para Rogers. O self, o meu eu, né? O self ideal, self real. Tudo isso ele é construído pelo quê? Pelo meu campo experiencial, aquilo que eu vivencio,
passado, presente, aquilo que eu espero do meu futuro, tudo aquilo que ocorre comigo, né? A minha comunicação do meu campo experiencial para a minha consciência do que eu estou vivendo, a tomada de consciência, e tudo isso vai criando o meu self, a congruência entre self ideal e self real. E essa coerência, né, que seria essa congruência, essa coerência do sujeito em termos do que eu penso, sentimento, percepção e ação. Existe uma congruência aí. O que eu falo e o que eu vejo o que eu falo e o que eu vivencio, o que eu expresso, como eu tomo as minhas atitudes, ela é muito coerente entre si tudo isso, né? Então aí existe uma congruência. Rogers, ele fala que o único homem que se educa é aquele que aprendeu como aprender, que aprendeu como se adaptar e mudar, que se capacitou de que nenhum conhecimento é seguro, que nenhum processo de buscar conhecimento oferece uma base de segurança. Por quê? Porque a gente está sempre em autorrealização, está sempre nesse se conhecer, nesse se transformar, né? As minhas experiências vão me fazendo me transformar cada vez mais em uma pessoa, né? Então, eu estou sempre aprendendo e aprendendo a aprender, aprendendo a viver, né? Dentro dessa congruência do que eu sinto, do que eu vivo, do que eu falo, do meu pensamento e das minhas ações. Então, a gente fica por aqui. Até a nossa próxima aula.